de volta com o nosso programa Perfil, aqui com a gente o professor Sérgio Ferretti. Professor, agora a gente vai falar sobre suas obras. Com diversos livros e artigos publicados, o senhor já produziu bastante coisa. Na obra Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, de sua autoria, o senhor relata que o tambor de crioula, por muitas vezes, foi uma prática marginalizada, por estar aí associada aos negros e aos pobres, mas que, apesar disso, ela foi tolerada e consumida para incentivar o turismo local e não valorizar o nosso folclore. Quais foram os elementos que chamaram a sua atenção nessa percepção? Bom, quando eu comecei a estudar o tambor de crioula, nos anos 70, havia em 73, 75, havia muita presença dessa manifestação aqui, era uma coisa curiosa, um pouco exótica, eu tinha interesse em conhecer, né? Então, agora, a gente via que essa manifestação era praticada por pessoas das classes populares, e havia uma separação, as pessoas da sociedade se separavam bastante, havia muito preconceito, né? E aquilo não era considerado uma prática cultural, era como uma superstição, como uma brincadeira. Então, eu fui vendo que as pessoas tinham interesse naquilo e que não era só uma superstição, não era uma coisa meramente exótica, mas era uma coisa que as pessoas que participavam muito, as pessoas se dedicavam muito àquilo, dedicavam a sua vida àquilo, né? E sempre havia festas nas ruas, festas próximas, né? E o tambor estava muito presente. Então, o tambor de crioula me interessou, né? E a gente escreveu esse livro nos anos 70, mostrando que ele era um ritual religioso e um espetáculo apresentado ao público, mas como espetáculo ele não era muito valorizado. Depois a gente foi fazendo várias pesquisas e constatou nos jornais o que se falava sobre o tambor de crioula. Desde o começo, desde o século XIX, era sempre perseguição, sempre desvalorização, sempre mandando a polícia perseguir, porque aquele perturbava a ordem, perturbava o sossego dos cidadãos, né? Então, houve durante muitos anos pedido de prisão para essas pessoas que participavam do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, do tambor de mina. Então, até os anos 50, 60, era muito marginalizado, mas a partir dos anos 70, 60, 70, começou a haver em toda parte um interesse maior no Brasil e aqui também pela cultura popular, pela cultura do povo. Então, os turistas também começaram a vir procurar, a mídia também, a televisão, o cinema, começou a vir procurar essas coisas locais, daqui do lugar. Então, o tambor de crioula começou a ser valorizado pelo interesse que despertou pelo público, pela televisão, pelo cinema que começava a falar e pelos turistas que vinham aqui. Então, as autoridades também começaram a constatar que era uma manifestação que precisava ser protegida, que precisava ser valorizada. Então, a partir dos anos 70, aos poucos começou uma valorização. Mas isso foi lento, e a partir dos anos 90 e 2000, é que se tornou mais intensa e que tem sido mais eficiente essa valorização. Professor, e quais são os pontos positivos e negativos dessa apropriação da cultura pelos meios de massa, pelas mídias de massa? Tanto pela mídia quanto pelo turismo, há pontos positivos e negativos. O ponto positivo, me parece que é a divulgação, o interesse, a pesquisa, procurar conhecer, ler sobre o que se fala sobre aquilo, entrevistar as pessoas. Então, a mídia colabora muito com isso, e mostrar essas manifestações culturais. E o turista também se interessa e vai ver, vai tentar conhecer. Agora, é uma coisa um pouco perigosa, porque distorce um pouco, acaba influenciando esse interesse. As pessoas que participam procuram fazer de uma forma mais bonita, mais fina, mais delicada. Então, as manifestações vão sofrendo alterações. Agora, isso é uma coisa impossível de se impedir, né? As mudanças das manifestações culturais estão sempre ocorrendo, estão sempre presentes. E os praticantes do tambor de crioula, das manifestações de cultura popular, do boi, valorizam esse interesse da mídia e do turismo, porque é uma forma de projetá-los
de dar algum recurso em alguma coisa, uma ajuda financeira também para eles melhorarem as suas condições. Então, às vezes o intelectual reclama de que há uma interferência da mídia, do turismo, nessas manifestações populares, mas os praticantes valorizam essa penetração, essa intervenção. Então, é importante encontrar um equilíbrio para que as manifestações não se destoem, não se desorganizem, não se desfaçam, não se modifiquem muito, né? Professor, a gente sabe que a mídia trabalha com estereótipos e com a simplificação. O senhor acha que esses estereótipos que a mídia impõe, eles mudaram a cultura de alguma forma? Olha, eu acho que a preocupação com a beleza, com a estética, né? A valorização das roupas bonitas, né? Das roupas brilhosas, né? Do brilho, é um estereótipo, né? De que aquilo que vai agradar visualmente, né? Então isso interfere, porque se você vê fotografias ou pesquisas dessas manifestações, do boi, do tambor de crioula, nos anos 30, quando começou a se documentar isso, a partir da pesquisa de Mário de Andrade, há várias fotografias dos anos 30, dos anos 40 e dos anos 50, de pesquisadores como Pierre Verger, Gutterot, que passaram por aqui, que fotografaram e documentaram. Então, a gente vê que era uma coisa muito mais simples, muito mais espontânea. Então, as pessoas dançavam de chinelo, dançavam com a roupa que estavam, né, botavam uma flor no cabelo, se arrumavam um pouco, mas era uma coisa muito feita em casa, sem ser para mostrar para fora. Era uma coisa de distração daquela comunidade. Mas, aos poucos, começou-se a enfeitar, a melhorar, botar mais colares, botar mais enfeites no cabelo, mais flores, né? E botar uma roupa mais bonita e mais parecida. Antigamente, cada um participava com a roupa que estava. E algumas personagens tinham, no Bom Meu Boi, tinham figuras com roupas de dançantes. Mas no tambor de crioula, aos poucos foi também se criando, então, uma tradição de que o tambor de crioula também tem que ter roupas bonitas, que é o tambor de Minas, a religião popular, também tem que ter roupas bonitas e ricas. Então, vai havendo uma transformação um pouco imposta pela mídia, né? Pelos estereótipos da beleza, né? Pelos padrões de beleza que vão se divulgando e que as pessoas veem na televisão, na escola de samba, essas coisas brilhosas. Então, essas roupas brilhosas que aparecem bem na televisão vão sendo introduzidas. Então, se você vê uma manifestação de 2015, 2016 e comparar com fotos de 38, de 48, é muito diferente. As pessoas eram mais simples, era uma coisa mais popular, hoje é uma coisa mais refinada, né? Professor, o que mais lhe impactou no seu estudo sobre o tambor de crioula? O senhor acha o senhor acredita que já é uma pesquisa finalizada ou que ainda há argumentos a serem pesquisados, a serem estudados? Olha, o que me interessou muito foi havia a ideia de que o tambor de crioula era uma coisa meramente profana, era um divertimento, não tinha conotações religiosas. Então, o que me impressionou muito foi constatar a presença da religiosidade. Ele era organizado por pagamento de promessa, com cânticos às entidades, a santos, e encantados, a entidade do tambor de Minas. Então, me impressionou muito isso e também o contato com a mídia e com o turismo. Então, foram dois pontos que me chamaram muita atenção na época. E também o apoio governamental. E a gente escreveu bastante coisa sobre isso nos anos 70 e depois continuamos escrevendo artigos nos anos 80, 90, 2000. Mas a partir de 2006, 2007, o tambor de crioula foi reconhecido como patrimônio da cultura imaterial e começou a haver muito mais interesse em documentar. E há muitas coisas que precisam ser escritas, que precisam ser vistas, né? Sobretudo na dança, na música, na musicalidade, os aspectos especificamente musicais, que hoje começam a ser estudados por etnomusicólogos e pesquisadores interessados nessa área, né? E também do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico,
também há interesse em vários outros aspectos. Felizmente estão entrando outras pessoas, sempre entram estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, que vão fazendo um trabalho sobre isso e vão descobrindo outras coisas. E também essas manifestações vão se espalhando por outros lugares, vão se tornando melhor conhecidas. Então, há interesse de outros lugares, de outras pessoas também de fora, que querem conhecer mais e se aproximar mais da classe que produz essa cultura e verificar qual é o sentido daquilo na identidade cultural daquelas pessoas. Obrigada, professor. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.